Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, agora em Atos, capítulo 4, dando continuidade às nossas pregações neste livro. Chegamos agora aos versículos 32 até o versículo de número 35. Veremos apenas esta breve porção da Escritura nesta noite. Atos, capítulo 4, a exposição será do verso de número 32 até o verso de número 35. E assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer à medida que alguém tinha necessidade. Amém. Podem se assentar, irmãos. E vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, quero te pedir, ó Pai, neste momento, que o Senhor seja bondoso, seja gracioso comigo e que neste momento o Senhor me use na explicação, na exposição desta breve porção da Tua Palavra, que possamos, ó Pai, ser instruídos pelo Senhor mesmo, que aqueles que aqui estão possam ouvir atentamente e possam, ó Deus, guardar nos seus corações aquilo que Tu tens a nos ensinar nesta noite. Usa-me, ó Deus, apesar das minhas tantas limitações, e fala, Deus, com a Tua igreja. É o que eu te peço, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nós olhamos, irmãos, para o cenário que nós estamos vivendo e contemplamos muito daquilo que é promovido ou sustentado, encorajado por muitos daqueles que estão envolvidos com as pautas políticas, sobretudo com aquilo que nós chamamos de uma pauta mais de esquerda política, nós veremos que há muitas pessoas ali naquele meio, isso é muito do diálogo deles, eles vão entender que aqueles que possuem algum tipo de recurso devem, então, pegar aquilo que possui e distribuir com aqueles que têm pouca necessidade, ou melhor, aqueles que têm necessidade e poucos recursos. E a ideia é a ideia de distribuição de renda, de fato, e eles sustentam essa ideia e, associada a esta ideia, eles ligam esta entrega ou essa distribuição de renda sendo feita também por imposição daqueles que são a autoridade. Então, eles vão apelar ao magistrado civil para que ele, de alguma forma, compulsoriamente, faça com que o homem que possui algum recurso pegue do seu recurso e dê àqueles que têm algum tipo de necessidade. Fazendo, então, as outras pessoas a darem, não de livre e espontânea vontade, de coração, mas compulsoriamente, sendo então obrigados, levados, se puder, à força, a fazer esse tipo de ação. Isso é promovido, em geral, de modo simples dito aqui, por pessoas que estão envolvidas com a agenda mais à esquerda. E é isso, então, que é promovido e ensinado em muitos ambientes. Quando nós olhamos, então, para a Escritura Sagrada, como nos textos que nós temos lido no livro de Atos, nós contemplamos algo parecido acontecendo, mas muito diferente também. Nós vemos aqui no livro de Atos muitas coisas acontecendo e que muitos, na sua malícia, vão associar a ação do povo de Deus naqueles primeiros dias da igreja primitiva com esse tipo de ideia política de esquerda. E vão dizer, então, ali na igreja de Atos, nós vemos uma igreja socialista. Eles, então, eram pessoas
que faziam o que nós promovemos. E então muitos vão dizer, por essa razão nós podemos dizer que existe um crente socialista e não há dificuldade com isso. Um crente de esquerda. Está lá no livro de Atos. Contudo, irmãos, nós veremos hoje que há realmente uma diferença muito grande entre aquilo que é feito pelos partidos de esquerda ou ideias de esquerda e aquilo que é promovido na própria Escritura Sagrada, como nos dias da igreja primitiva ali no primeiro século. E nós vimos, irmãos, que nessa última porção, ou nessas porções que nós consideramos nos últimos domingos, nós temos visto como o mundo, como Satanás, através dos seus servos, as autoridades daqueles dias, estavam se voltando contra o povo do Senhor. E de modo muito especial ali, direto, contra o próprio João e Pedro. Em razão de um homem ter sido curado, era um homem coxo, mas também porque eles proclamavam Cristo. Falavam acerca da ressurreição, proclamavam então o Evangelho. E o anúncio então do Evangelho provocou grande reboliço e indignação no coração das autoridades, que de alguma forma queriam limitar a liberdade do povo de Deus de proclamar o Evangelho. Então, se opunham grandemente a isto, a ponto até de prendê-los. Foram presos, lançados então diante do sinédrio, de um tribunal formado naqueles dias, e então eles estavam ali passando por esse tipo de processo público. Contudo, nós vimos que Pedro, junto a João, eram homens grandemente ousados, e com intrepidez, mesmo diante das autoridades, eles ali aproveitam a ocasião para testemunhar acerca do Evangelho. A ponto até mesmo de dizer que eles não iriam se sujeitar àquilo que aqueles homens estavam provocando a eles. Porque eles entendiam que eles deveriam se sujeitar antes ao próprio Senhor e não aos homens. Ao Senhor e não aos homens. Então eles mostraram ali uma atitude de, como vimos até hoje pela manhã, de desobediência civil. A vontade de Deus é mais importante do que a vontade dos homens. Quando a vontade dos homens conflita com a vontade do Senhor, eu devo me apegar àquilo que é a vontade do próprio Deus, como revelado na sua própria palavra. Então, eles, como o sinédrio não poderia, de alguma forma, acusar eles, então, de algum pecado, de alguma coisa errada, e não tinha como, de fato, eles são libertos. E vimos que, ao serem libertos, eles vão diretamente procurando quem? O povo de Deus. E ao se encontrar com o povo do Senhor, com a igreja de Cristo naqueles dias, eles então vão relatar tudo aquilo que eles experimentaram por parte dos homens que estavam se opondo contra eles. E a igreja, então, nós vimos, clama a Deus. E vimos que, entre várias coisas que eles clamam por intrepidez, para que sejam cheios do Espírito, para proclamarem a palavra do Senhor com ousadia e intrepidez. E nós vimos que a resposta à oração foi imediata. Aquele lugar em que eles estavam tremeu, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e saíam proclamando com intrepidez a palavra de Deus. Não estavam nem um pouco preocupados ou intimidados com a oposição dos homens do Sinédrio, porque eles temiam a Deus. Então, irmãos, o texto que nós consideraremos agora é um texto que vai nos voltar a falar acerca de mais aspectos relacionados à igreja primitiva daquele dia. E como, então, daqueles dias, e como esta igreja vivia. Nós já vimos, de modo breve, algo relacionado a essa ideia dos irmãos da igreja terem tudo em comum, mas aqui nós veremos isso ser exposto, talvez, de um modo um pouco mais claro, com algum tipo de detalhe a mais acerca da relação e como aquela igreja caminhava ali nos primeiros dias da igreja neotestamentária. E então o texto vai nos dizer o seguinte no verso 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Que coisa então, irmãos,
Interessante o que acontece aqui. O texto, então, está falando da multidão. E por que razão, então, da multidão? Nós vimos que, em resposta à pregação do Evangelho por parte do próprio Pedro, a igreja de Cristo, naqueles dias, subiu de 120 pessoas para um número, certamente, irmãos, muito grande naquele contexto. Quando alguns, em razão da pregação do Evangelho, 5.000 homens ouviram a pregação da palavra, creram em Cristo e foram unidos à igreja do Senhor Jesus Cristo, sem contar ali mulheres e crianças no contexto. Era um número, então, de uma igreja muito grande naquele momento e provavelmente, irmãos, agora não era uma igreja local somente com esse número imenso de pessoas, provavelmente ali já havia até mesmo congregações espalhadas pela região em que esses irmãos poderiam congregar, se assentar então para o serviço a Deus. Era um número realmente muito grande. Mas aqui nesta ocasião, da multidão dos que creram, daqueles que ouviram a pregação e creram no Evangelho, então veja, eles falam de um número muito grande de pessoas e pessoas que de fato creram. Então, ele está falando aqui sobre crentes de fato. Ele não está envolvendo aqui aqueles que falaram ou falsamente creram em Cristo. Ele está dizendo que um número realmente muito grande de pessoas creram arrependendo-se dos seus pecados e tendo uma fé genuína no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto como fruto da pregação clara do Evangelho a eles naquele contexto. E esta salvação destas pessoas todas que tinham Cristo como o seu Salvador comum, fez com que estas pessoas, de fato, vivessem numa verdadeira unidade espiritual comum. Foram salvos por um mesmo Cristo e passaram então a viver numa vida comum entre eles, numa unidade realmente e verdadeiramente espiritual de uns para com os outros. E o texto então nos fala que da multidão dos que creram era o coração e a alma. Era o coração e a alma. E é interessante, irmãos, esse tipo de linguagem, né? Porque não se trata de uma linguagem necessariamente neotestamentária, mas nós vemos a ideia de coração e alma caminhando juntos em textos do Antigo Testamento. Em várias ocasiões, a ideia de coração e alma é dita em Deuteronômio, por exemplo. E num texto muito conhecido que nós sabemos, no Shema, nós encontramos essa linguagem, né? Coração e alma. Se você olhar comigo o que diz Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 5, a palavra vai falar o seguinte, sobre aqueles que são povo do Senhor, povo da aliança. Ele vai dizer assim: amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A ideia, então, aqui de alma, a ideia de coração. Então, eles estariam envolvidos ou engajados com a verdade de Deus, com as coisas de Deus, com todo o seu ser. E essa ideia, irmãos, de um coração transformado, de um coração mudado, de um coração diferente, foi algo que fora predito desde o Antigo Testamento, que aqueles que estariam sob o pacto da graça haveriam de experimentar na sua própria caminhada. Quando nós olhamos para o que diz o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 32, versos 38 a 40, a palavra vai nos dizer algo relacionado a isto. Jeremias capítulo 32, versos 38 até o verso de número 40, a Escritura Sagrada nos diz o seguinte: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim.
Uma realidade, então, vivida e experimentada pelo próprio povo de Deus no pacto da graça, na nova dispensação. Isso é dito, então, acerca deste povo. E nós começamos, então, a ver que essa realidade de um só coração, de um só entendimento, de uma só alma, é revelado aqui na unidade destes servos do Senhor naquele contexto. E então nós poderíamos olhar também o que é dito pelo nosso irmão, o pastor Paulo Anglada, quando comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte: a união de coração mencionada por Lucas, que se manifestava na vida, na oração, na fidelidade e na generosidade da igreja primitiva, não diz respeito ao órgão físico que bombeia o sangue nas veias e ao elemento imaterial do homem. Diz respeito, sim, a uma unidade orgânica e espiritual mais profunda, que envolve todo o nosso ser. A unidade de fé, de propósitos, de devoção, de sentimentos e de alma em Cristo, produzida pelo seu Espírito. A união mística dos crentes com Cristo e de uns com os outros na comunhão dos santos. A unidade de propósito no sentido de viver, de conformidade com a vontade revelada de Deus e de servi-lo, participando ativa e generosamente na promoção do reino e da glória de Deus no mundo. Trata-se do cumprimento da oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, versos 20 a 23. O que é que diz, irmãos? João 17, versos de número 20 até o verso de número 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, a unidade espiritual que envolve propósito e uma série de coisas que os irmãos então têm em unidade uns com os outros. O mesmo pensamento, o mesmo propósito, a mesma vida, a mesma regra de vida, com o propósito de viver para a glória do Senhor e a expansão do seu reino. Então vejam, irmãos, que a unidade espiritual é algo característico daqueles que creem em Cristo. A unidade, portanto, na igreja é grandemente necessária porque é fruto direto daqueles que tiveram seus corações regenerados. Então, é necessário que exista uma unidade espiritual entre o povo de Deus. Se não há unidade entre o povo de Deus, uma bendita comunhão dos santos de uns com os outros, podemos então imaginar que talvez haja um problema real no que diz respeito à nossa condição e à nossa relação com o nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Se há união com Cristo, há unidade de uns com os outros. E nós então viveremos então com o mesmo propósito e o mesmo pensamento o tempo inteiro. Isso vai se evidenciar desta forma na nossa caminhada, na nossa comunhão de uns com os outros, que é grandemente necessária. Então, deveríamos nós, como um corpo unidos, irmãos, realmente ter um pensamento só, ter um propósito só na vida. Por que razão? Não somente porque fomos salvos por Cristo, sobretudo por causa disso, mas porque nós que fomos salvos por Ele, fomos unidos ao povo de Deus e somos aqueles que estão sob a orientação das verdades reveladas na Escritura ou nas doutrinas dos apóstolos, que é o nosso fundamento.
Esses servos do Senhor caminham da forma que caminham aqui, porque eles estavam, no seu contexto, sendo, depois de serem salvos, na igreja, estavam sendo edificados pela verdade apostólica. Fundamento, então, é a salvação unido, então, à verdade como revelada na própria palavra. E à luz, então, desta verdade revelada na palavra, que nos ensina, então, sobre essa unidade, bem como sobre o que nós devemos pensar, bem como sobre o nosso propósito de vida neste mundo, é à luz dela que nós buscaremos viver. Porque como nós entendemos, irmãos, e nossos padrões doutrinários nos ensinam, a nossa palavra, a Escritura Sagrada, é de fato a nossa regra de fé e de prática. E é ela, então, que está orientando o povo ali. E é ela que deve nos orientar hoje também. Então será difícil alguém viver com o mesmo propósito que o outro, se não tiver sido salvo por Cristo e não conhece, e se não conhece também a verdade. Como eu vou saber, de fato, como caminhar em unidade com meu irmão se eu não conheço a Escritura Sagrada? Não tem como, não é? Você percebe isto na disparidade, na divergência, na distinção que há entre você que conhece a Escritura e alguém que não faz a menor ideia do que diz a palavra de Deus. O modo de vida de alguém que não conhece a palavra é realmente muito diferente. Porque ela vive segundo o curso deste mundo, ela vive segundo a sua própria imaginação. Ela tem as suas próprias leis, ela caminha segundo a sua própria vontade, ela não caminha segundo isto aqui. Então o propósito dela, por exemplo, nunca vai ser a glória do Senhor. Nunca vai ser. Ela não tem em vista isto quando procura um novo trabalho, quando se engaja no empreendimento, quando está engajado com seus estudos, quando procura então estabelecer um relacionamento com alguém. Em tudo o que essa pessoa faz, ela faz com o propósito de ser tudo voltado para ela mesma. Não a glória do Senhor. Mas nós que fomos salvos por Cristo e atentamos para a Escritura, nós entendemos. Fomos criados e recriados em Cristo, depois da salvação, para vivermos para a glória do seu próprio nome. O Senhor que nos salvou, nos conduziu à igreja e à sua verdade, como revelada na Escritura Sagrada. Então, se nós de fato, irmãos, queremos ter unidade, nós seremos aqueles que buscarão unidade em Cristo à luz da sua palavra. Sujeitando-nos, então, às verdades que são estabelecidas aqui, neste livro, que nós devemos frequentemente consultar em tudo. Consultar em tudo. Não podemos, irmãos, deixar esse livro que nos ensina como caminharmos com nosso irmão lançado de lado ali na cabeceira da nossa cama, em cima de algum móvel, dentro da nossa bolsa, dentro do nosso carro e não tirar ele para ser lido. Não podemos, de fato, negligenciar isto, dedicando então nosso tempo à leitura de uma série de outras coisas, a uma série de compromissos, a uma série de coisas que nós nos envolvemos no meio da nossa correria e lida diárias e deixar de consultar o manual perfeito que nos ensina como caminharmos numa vida que agrada a Deus em unidade com nossos irmãos em Cristo. Irmãos, é necessário nós sermos frequentemente exortados neste sentido, porque é muito fácil de nós negligenciarmos isto aqui. É muito fácil, muitas vezes, não somente negligenciarmos, mas é fácil também nós nos envolvermos até mesmo na leitura da Escritura de um modo inapropriado. E então, para aplacar a nossa própria consciência, que nos acusa de que nós estamos em falta com o compromisso com a verdade de Deus e a sua palavra, que nos conduz à unidade, aí a gente pega a Bíblia, então, no meio da nossa correria, morrendo de sono já no final da noite, ou então no tempinho rápido que temos, eu pego a Bíblia e vou ler rápido. Como se fosse... Eu estou correndo, eu leio correndo. Não ler para tirar um tempo proveitoso da verdade, mas é uma leitura que você não consegue entender absolutamente nada daquilo que está lendo. Isso é irreverente com a palavra do Senhor. Eu não posso ler a palavra do Senhor de qualquer jeito, não se trata de um livro comum, como os outros livros são. Não vai ser pecaminoso você pegar, sei lá, uma bula de remédio e ler rápido uma bula de remédio. Mas olhar para a palavra do Senhor
e ler ela de todo jeito é o tipo de coisa que não faz o menor sentido. Quando estamos lendo a Escritura, nós estamos ouvindo o Senhor Deus falar e não podemos agir de qualquer forma. Por essa razão, é grandemente necessário nos debruçarmos nisto para que possamos viver em unidade, para que possamos ter um só coração e alma com os nossos irmãos em Cristo. Isso deve ser expresso, irmãos, na nossa comunhão, na nossa vida. E essa unidade, ela é realmente muito importante porque ela revela o nosso Deus. Como no texto que nós lemos de João, como nós lemos aqui, no verso 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então veja que a unidade de uns irmãos com os outros promove a causa do Evangelho e revela Cristo. Então, irmãos, se nós não andarmos em unidade, nós falharemos miseravelmente no nosso testemunho de Cristo neste mundo. E assim, desta forma, acabamos envergonhando a Cristo e o seu Evangelho. E deve ser a última coisa que eu e você devemos fazer, é envergonhar Cristo e o seu Evangelho. Portanto, irmãos, nos engajemos para que possamos ter em Cristo e à luz da sua verdade, dos meios que Ele nos dá para sermos aperfeiçoados nele, para que possamos ser cada dia mais aperfeiçoados na unidade de uns com os outros. É algo que requer a nossa responsabilidade em meio a tudo isso também. Não é algo que acontece ou se dá apenas por um ato soberano de Deus, e então vou ficar esperando o Senhor me fazer essa pessoa que anda em unidade com o outro. Ele já operou, me salvando do meu pecado. Cabe a mim também assumir o meu dever e me engajar nessa responsabilidade para a glória do meu Deus e para a promoção do reino do nosso Deus, neste mundo. Então, irmãos, o texto começa então nos falando acerca dessa realidade. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Então, irmãos, o texto, agora considerando o versículo 3º, depois voltaremos então para a parte B do versículo 32 e em diante, vai nos falar acerca de outra característica relacionada aí a esse povo. O que acontecia naqueles dias, não é? E nós já falamos bastante sobre isso, mas enquanto esse povo era um povo cheio da graça do Senhor ali e havia unidade entre estes irmãos em Cristo, os apóstolos, naquele contexto, nos diz o texto, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então, o que nós percebemos é que, no meio daquela igreja, enquanto aquele povo ali estava, havia então a proclamação do Evangelho. Os apóstolos foram chamados para isso. Os apóstolos foram chamados a testemunhar acerca da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos que isto acontece frequentemente. Em todas as pregações deles, eles falam acerca da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho, como nós lemos até mesmo hoje em Atos capítulo 17. Quando o apóstolo Paulo, então, fala acerca desta realidade e faz com que aqueles homens, filósofos daqueles dias, não compreendessem aquilo que ele estava querendo dizer. E muitos até ridicularizavam aquela realidade daquilo que ele anunciava. Mas o apóstolo Paulo, com intrepidez, aproveitava a ocasião para testemunhar acerca da ressurreição, acerca do Evangelho. E é exatamente isto aqui que os apóstolos estavam engajados também a fazer frequentemente. E algo então que marca a realidade da igreja do Senhor naqueles dias. Algo que era um elemento inegociável do ministério apostólico. E algo inegociável como marca de uma verdadeira igreja no período apostólico.
Nós olhamos então, irmãos, para esse testemunho de não somente unidade de propósito, pensamento, mas também unidade e fidelidade na pregação do Evangelho, naquele momento, nós pensamos, puxa vida, fora de fato certamente isso que fez com que a palavra do Senhor Deus fosse de alguma forma promovida naqueles dias, de modo que muitos foram alcançados. Por quê, irmãos? Havia unidade de pregação. Havia unidade de pensamento e pregação do Evangelho. Havia unidade de propósito de pregação do Evangelho. E veja, meios comuns, ordinários que Deus concedeu à sua igreja para a expansão do seu reino. Mas por que razão, então, as pessoas neste mundo estão tão engajadas em se utilizar dos meios que nunca promoveram um crescimento saudável da Igreja de Cristo? O que eles querem com isso? O que nós percebemos, irmãos, é que muitos querem com isso é encher a igreja de bodes e não de ovelhas. Querem encher as igrejas de bodes e não de ovelhas. E o que é que vão oferecer então? Não é uma pregação genuína acerca do Evangelho, da ressurreição de Cristo, deste Cristo que foi morto por causa dos nossos pecados. Mas um tipo de Evangelho que vai trazer coceira aos ouvidos. Um tipo de entretenimento que vai chamar a atenção do jovenzinho dali, do grupinho tal, que faz tal coisa e gosta disso ou daquilo. E então vai fazer um tipo de culto e um tipo de pregação que vai girar em torno daquilo que as pessoas gostariam de ouvir, daquilo que as pessoas acham interessantes e acabam então submetendo a verdade de Deus àquilo que as pessoas acham que é melhor ou aquilo que as pessoas gostam. Então acabam de fato enchendo as igrejas, mas não de pessoas que estão comprometidas com o Evangelho. Nunca. Mas de pessoas que estão interessadas em ouvir somente aquilo que elas gostam de ouvir e é agradável. E elas sempre encontrarão alguém para falar o que elas querem ouvir. Está cheio. Mas elas não estão interessadas em se sujeitar ou a ouvir aquilo que elas de fato precisam ouvir. E o que é, irmãos, que o mundo precisa ouvir? O que é que a igreja de Cristo precisa ouvir? É frequentemente, repetidamente, domingo após domingo, dia do Senhor após dia do Senhor, a pregação do Evangelho. O principal meio de graça para a edificação da igreja em unidade e para o fortalecimento do povo de Deus em graça. É o meio que nos fortalece, é o meio que nos orienta, é o meio que nos alimenta, é o meio que nos exorta a vivermos uma vida de maior retidão ao Senhor. É através deste meio, irmãos. E como então isso deveria ser valorizado, a pregação de Cristo e do seu Evangelho? Que é isso que eu e você precisamos, para que possamos então seguir fortes nesta nossa caminhada. Muitos dos nossos fracassos, muitas das nossas falhas, muito da miséria da igreja em nossos dias se dá por um púlpito que não anuncia o Evangelho e também por pessoas que não atentam devidamente à pregação do Evangelho de Cristo. Então isso faz das pessoas fracas de fato, no seu testemunho, na sua vida, e acaba então trazendo fraqueza na unidade, no relacionamento de uns com os outros. Se não há unidade na verdade, se não há unidade e fidelidade na pregação da palavra, não haverá unidade no meio do povo do Senhor. Por essa razão, então, a palavra de Cristo, ela deve ser proclamada para o crente, bem como para a salvação dos descrentes. Aqueles, ou esta multidão, são a multidão dos que creram após a pregação de Pedro. E então essa pregação, irmão, que vai de fato fazer com que o coração daqueles que escutam, se são eleitos de Deus, vai fazer com que esse coração possa ser quebrado de fato. É a pregação, meu irmão, que vai fazer com que o seu filho, que não conhece a Cristo, possa
conhecer a Cristo. É a pregação do Evangelho, unida à operação do Espírito Santo, que fará com que seu irmão, que seu pai, que seu funcionário, que seu patrão, que seu colega, ou todos aqueles que se aproximam da casa do Senhor, que não conhecem a Cristo, possa ser salvo. É a pregação da palavra que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É através do anúncio da verdade, então, que os homens poderão reconhecer e entender qual a sua miséria e a grande necessidade que eles têm de um Redentor. Por essa razão, isso não pode deixar de ser promovido por nós. E vocês não podem se cansar de desejar que a verdade do Evangelho de Deus seja proclamado continuamente. A Igreja de Cristo se envolve nisso e deve se envolver com isto, encorajando todos aqueles que são chamados a isso, a seguirem em frente falando acerca da verdade, orando incansavelmente por isto e orando incansavelmente para que o Senhor continue levantando servos dele para seguirem em frente no ministério apostólico, no sentido de seguirem em frente proclamando a mesma verdade que eles proclamavam naqueles dias e não mudou. É Cristo e este crucificado que morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. É deste Cristo que você que não conhece a Cristo precisa. É dele que você necessita para que você possa então encontrar salvação. E é desse mesmo Cristo proclamado que nós precisamos para que nós possamos seguir em frente na nossa caminhada neste mundo. E veja, irmãos, é justamente este meio de graça que fazia então com que essa igreja pudesse ser fortalecida. E estes que ali estavam, em todos eles, o texto vai nos dizer, havia abundante graça. Aqueles que viviam em unidade, porque neles havia abundante graça. E aqui, irmãos, alguns podem entender que trata-se de uma graça que é abundante nos apóstolos. Nós podemos dizer, também, certamente. Mas o que o texto nos parece dizer é que esta abundante graça estava presente não somente na vida dos apóstolos, mas também do povo do Senhor. Em seguida tem o pois explicativo de uma demonstração prática da graça abundante de Deus sobre o povo de Deus. A graça abundante de Deus, revelada sobretudo em Cristo, ela não é somente expressa na unidade de pensamento e de propósito. Essa unidade, essa graça de Cristo na pessoa, no povo do Senhor, ela é necessariamente expressa em serviço, bondade, generosidade, amor para com os meus irmãos em Cristo. Então veja que este seria então, irmãos, o fundamento. É a graça de Deus em Cristo. E a graça abundante de Deus em nós, que haverá então de nos conduzir a fazermos aquilo que é necessário ser feito em favor do nosso próximo. O texto nos diz então o seguinte, no verso 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, notem que o texto começa no versículo 34 dizendo: nenhum necessitado havia entre eles. Não havia ninguém sofrendo com falta de qualquer coisa no meio daquela multidão. Porque aqueles que possuíam terras ou casas vendiam o que possuíam e traziam aquilo ali, os valores correspondentes. E então ajudavam as outras pessoas. Como falei no início, irmãos, na introdução do sermão, as pessoas aqui não faziam o que faziam por serem obrigadas pelos apóstolos, nem eram obrigadas por um magistrado, uma autoridade civil dos seus dias. O que o texto nos ensina, e como veremos mais à frente, no caso de Ananias e Safira,
Essas pessoas faziam isto livremente. Era de livre e espontânea vontade, que então eles vendiam as suas posses. À medida então que contemplavam irmãos passando algum tipo de necessidade. Isso então nos faz, obviamente, entender que não se trata aqui de um socialismo cristão, de forma nenhuma. É diferente. Trata-se de pessoas com coração aberto para pegar o que possui, que é seu, propriedade privada deles, e então conceder, estendendo a bênção que possui na vida daqueles que estão ao seu redor. E se não fizessem isso? Será que eles estariam então falhando, pecando contra Deus, por não pegar a sua propriedade e fazer isso? De forma nenhuma. Mas ao fazerem, demonstram então um coração que de fato não é um coração egoísta. E o que é que eles faziam então? O texto nos diz assim: eles vendiam e traziam os valores correspondentes da venda do seu próprio terreno. E o que é que eles faziam? Eles depositavam então o valor nos pés de quem? Nos pés dos apóstolos. Os pés dos apóstolos? Naquele momento e àquela altura, eram os apóstolos que recolhiam então a contribuição que a igreja dava para assistir aqueles que tinham necessidade. Mais à frente o texto nos diz, então, se distribuía a qualquer um. Mas qual era então a ocasião ou por que eles davam, a qualquer pessoa? À medida que alguém tinha necessidade. Então aqui está a qualificação para receber a ajuda naquele momento. Era estar precisando então de socorro. Os apóstolos daquela altura estavam engajados nisto porque ainda não existia também o serviço diaconal no que diz respeito a um ofício de diácono. O contribuir livremente de um irmão e o levar então essa contribuição aos apóstolos para que eles pudessem, vendo a necessidade da igreja, dar para os outros irmãos, é um serviço diaconal. Mas não feita por um diácono. Nós veremos mais à frente, em Atos capítulo 6, que por causa da demanda muito grande de pessoas, eles então decidiram que haveriam de se dedicar à oração e à pregação da palavra, e então escolheram homens cheios do Espírito Santo, que foram ordenados como diáconos para servir as mesas. Mais à frente, então, este outro ofício, ele é estabelecido no meio da igreja, mas a esta altura aqui era dado, então, aos apóstolos. E quando nós olhamos para isso, nós podemos pensar, será que o que acontece aí, neste contexto, desta manifestação de um coração cheio de graça na ajuda ao necessitado, é algo novo? E a realidade, irmãos, é que não se trata de algo novo, não. É algo que a Escritura já estabeleceu no Antigo Testamento e que era praticado no meio do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Nós podemos olhar para um exemplo, irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, para o que diz Deuteronômio, capítulo 15, do verso 1 ao verso 11. Deuteronômio, capítulo 15, do verso 1 até o verso 11, nos diz assim a palavra. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre. Pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Verso 7, então, nos diz: Quando entre ti houver algum pobre,
de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Então ele está tratando aqui sobre a possibilidade de alguém ter até um coração fechado para não abrir a mão para ajudar o seu irmão pobre necessitado. Antes lhes abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhe deis nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra, em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Veja só, socorro, né? Ao necessitado. Aquele que era o irmão, então ele vai dizer, abre a mão. É uma coisa difícil de fazer em muitos contextos. Abrir a mão aqui, ó, rapaz, já a luta é grande. Mas a realidade era esta. Do povo do pacto. Não permitir que o seu coração fosse tomado por um egoísmo tal, a ponto de desconsiderar o seu irmão pobre que tem necessidade. A vontade do Senhor é expressa aqui no Pentateuco. E a Escritura, irmãos, nos fala mais acerca desta realidade. Vamos olhar agora o que diz o Novo Testamento. Com respeito àquilo que eu ganho através do meu trabalho. O que eu devo fazer com isso? Efésios capítulo 4, verso 28. Efésios 4, 28 diz assim: Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir a quem? Ao necessitado. Exortações a uma vida santa, feita pelo próprio apóstolo Paulo, que diz, trabalhe, o dinheiro é seu. Contudo, você deve usar o que você possui para ajudar o seu irmão necessitado. Também. Os apóstolos entendiam essa necessidade. E até os apóstolos se engajavam nisso. Se você olhar comigo o que diz Gálatas capítulo 2, verso 10, nós vamos ver que a recomendação de Paulo, a recomendação às igrejas naquele momento, era também praticada por eles. E diz assim, Gálatas capítulo 2, verso 10. Depois da recomendação que ele vai receber, né, o apóstolo Paulo, vai dizer assim, que a recomendação envolvia o seguinte: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O que eu me esforcei para fazer. O ministério apostólico entendia que o socorro ao pobre deve acontecer e o apóstolo estava engajado nesse dever. Mas então, irmãos, um último texto nós poderíamos considerar. E é um texto que vai falar acerca da questão relacionada ao que nós amamos. Se nós amamos a Deus e nossos irmãos em Cristo, ou se nós amamos a Mamon. Se nós amamos a Deus e aos nossos irmãos em Cristo e amamos a Mamon, ou amamos a Mamon, ou um ou outro. E o texto que nós leremos é o texto que nós lemos aqui na revelação da vontade de Deus. 1 João, capítulo 3, de modo muito especial, o verso 17, mas leremos a partir do verso 13, ele está falando abundantemente sobre amor. E então 1 João, capítulo 3, verso 13 diz, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos.
aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Veja, irmãos, aqueles que foram amados por Cristo, aqueles que foram amados por Deus em Cristo, são aqueles que estarão dispostos a dar sua própria vida pelos seus irmãos. Mas a vida, sim, e também aquilo que nós possuímos. Aquilo que eu tenho, podemos dizer que, em última instância, irmãos, não é meu. E que está comigo, sob a minha administração, para auxiliar também aquele que necessita. E quando eu, assim, passo a agir, isso é uma demonstração de amor pelo meu irmão. Quando eu não estou interessado em fazer algo desta natureza, nunca estou, mas estou então preocupado somente comigo, com meus próprios interesses. Isso é egoísmo e é pecaminoso. Mas se eu de fato, irmãos, amo a Cristo e amo meu irmão em Cristo, o dinheiro ou o que eu possuo não será para mim um obstáculo para ser uma bênção na vida dele. Eu devo estar pronto para abrir a minha mão, eu devo estar pronto para colocar a mão no bolso e abençoar o meu irmão em Cristo, se ele tem algum tipo de necessidade. Meus irmãos, é assim que nós somos testados e o nosso coração também é testado nisso. O coração do rico é testado quando está diante de alguém que tem necessidade. E é provado. Veja, Deus fez o rico e fez aquele que tem necessidade. O coração do rico é provado se está na riqueza e nos seus recursos, ou se o coração dele está em Deus. Se o coração dele de fato está em Deus, ele vai pegar aquele seu recurso e vai ajudar. Ele vai ser provado quando ele se depara com alguém que está sofrendo algum tipo de aflição e dificuldade para poder viver. Então, irmãos, é muito claro aquilo que nós somos chamados para fazer, seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que tendo tudo, sendo rico em tudo, nos abençoou, irmãos, abundantemente, com muito mais do que nós de fato merecíamos, dando-nos da sua riqueza que é encontrada nele, dando-nos da sua herança, que é nossa também. Riqueza maior não há que a riqueza encontrada em Cristo e toda a herança que é encontrada junto a Ele, da qual nós um dia desfrutaremos. É um Deus cheio de bondade, nos mostrando o exemplo para que sejamos de igual modo, irmãos, bondosos com aqueles que estão ao nosso redor. Que, irmãos, o egoísmo, que o interesse nas minhas próprias coisas nunca, jamais seja um obstáculo para a nossa unidade e a nossa disposição em socorrer o próximo. E é uma luta, irmãos, que nós precisamos travar continuamente. Porque se tem uma coisa que pode brotar no meu e no seu coração abundantemente, é o nos preocuparmos somente conosco. E quando nós estamos preocupados somente conosco, nós olhamos assim, para frente somente, para aquilo que nos é o nosso objetivo. E não estaremos atentos às necessidades ao nosso redor. Então eu não vou ver. Porque eu não estou olhando. Eu não vou perceber. Porque eu não estou atentando para isso.
Não é? É uma responsabilidade, sobretudo, da diaconia, atentar ao redor daqueles que estão ao seu redor e ver aquele que precisa. Acho que já falei sobre isso aqui. E nós também. Precisamos, irmãos, estar observando, conversando, procurando entender e ver. E ver, então, se de fato tem irmãos na nossa congregação aqui que estão passando por alguma necessidade. E pode ter. Mas você só vai saber a partir do momento que você deixar de olhar somente para o seu próprio umbigo e passar a olhar também para o seu irmão. Isso é bondade, isso é caridade, isso é misericórdia, isso é expressão de amor, isso revela que possuímos um coração regenerado e cheio de graça. E é assim que nós somos chamados a viver pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu o exemplo. Meus irmãos, o meu desejo e a minha oração é que o Senhor Deus, Ele nos dê graça, irmãos, para agirmos assim. Porque quando caminharmos assim, irmãos, não teremos em nosso meio pessoas que passam algum tipo de aflição e necessidade que não serão percebidos. Serão por nós notados, percebidos, assistidos, serão socorridos. Meu desejo, irmãos, é que o Senhor nos conceda a graça tal para caminharmos nesta unidade e neste serviço bendito de uns para com os outros, com tudo aquilo que nós possuímos. Nós, irmãos, todos nós, em alguma medida, temos realmente muito mais do que nós merecemos. E até mesmo você, irmão simples, tem muito a oferecer e ajudar aquele seu irmão que necessita de você também. Tanto com recursos, como com aquilo que você pode estender, para que o seu irmão também possa desfrutar da bênção que você desfruta na sua vida, que é uma bênção para ser compartilhada e que deve ser, então, administrada por você como fiel mordomo de Deus, porque Ele, no final de tudo, é que possui todas as coisas. E você, então, vai usar para a glória de Deus e para o bem do seu irmão em Cristo. Isto promove bênção para a igreja, isso glorifica o nome do nosso Deus. E foi para isto que nós fomos criados. Na nossa unidade, temos este propósito, a glória do nosso Senhor em tudo, como nos ensina a sua palavra. E é assim que nós seguiremos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra e pela graça, ó Deus, que temos de conhecer a tua palavra. Pela graça, ó Deus, que temos de entender a tua verdade, de que nós somos chamados para vivermos em unidade, não considerando exclusivamente nosso as coisas que possuímos, mas tendo a Deus em comum com nossos irmãos em Cristo, servindo uns aos outros. Livra-nos, ó Pai, do egoísmo, de nos preocuparmos somente com os nossos próprios interesses. Dá-nos a graça, ó Deus, de expressarmos o nosso amor ao Senhor no serviço prestado aos nossos irmãos em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, nisto. E mais uma vez te pedimos, tem misericórdia de nós, por falharmos, Senhor, neste dever. É o que te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.